Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Para começar, eu queria ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmos capítulo 130, que é sobre a confissão do pecado e a esperança do perdão, que é sobre os cânticos dos degraus. Amém? Das profundezas eu te clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor a minha alma, o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque o Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Glória a Deus. Esse Salmo 130 significa sobre quando uma pessoa se confessa ao seu pecado. Ela se constitui ao seu perdão, de ter a esperança de ser resgatado pelo Espírito Santo. Para a honra e glória do Santo Deus amado. O Senhor te guarde e te proteja, nos livre de todo mal, nos livre de todas as malícias do inimigo contra a nossa vida. Para a honra e glória do Santo Deus maravilhoso. Amém? Bom, hoje eu estarei falando sobre atividade de educação física, né? Sobre o esporte e a vida, sobre as modalidades esportivas e sobre referente também ao lazer, que se constitui com a educação física, que a gente aprende a fazer modalidades esportivas, né, ou entre outras coisas também. O esporte é vida, para a nossa vida, né? Praticar esporte é muito bom. Eu gosto muito de praticar esporte e isso ajuda muito a pessoa a desenvolver muito o metabolismo, o raciocínio lógico, né, de ser mais atencioso, de ter habilidades. Amém. A primeira questão fala o que é esporte. Como constitui a referência o que é esporte? O esporte é uma prática metódica, individual ou coletiva, que é em grupo, de jogo ou em qualquer atividade que demande o exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde. Então, quem está se referindo ao que é esporte, né? E algumas das referências que traz a nossa saúde, que traz uma saúde saudável, né? Mas corretamente com o auxílio da saúde, de ter uma alimentação saudável, de ter uma saúde bem estruturada, né, que desenvolve, tem uma boa manutenção do nosso condicionamento corporal, que desenvolve bastante, né, com os batimentos cardíacos. A segunda questão, quais os tipos de modalidades? Tem vários tipos de modalidades, né, alguns nomes são em inglês, como por exemplo, eu vou citar aqui alguns tipos de modalidades esportivas que tem nos Jogos Olímpicos e alguns na Copa do Mundo, que é o atletismo, badminton, beisebol, basquete, corrida, desafios de baterias, futebol de campo, futebol de salão,
que é o futsal, futebol society, handball, judô, natação, percussão, peteca, práticas dançantes, hojri, sofiteal, nunca ouvi falar desse jogo não. Tênis, vôlei, xadrez e outros também. Isso aqui são algumas das modalidades esportivas que mais as pessoas jogam, né? Depende do país, depende, né, assim, da sociedade que vive e qual o tipo de modalidade esportiva que joga mais, como nos Estados Unidos é o basquete, como na Inglaterra pode ser também um vôlei, né? Pode ser também a natação em outros países também. Ou tem outros também modalidades esportivas, mas algumas das tendências mais que desenvolvem o raciocínio aqui, que são exatamente o futebol, a natação, o tênis, por exemplo, e o xadrez, que é o mais importante. Questão 3. Qual a importância do esporte para a evolução do ser? Qual a importância do esporte para a nossa vida, para a nossa evolução corporal, para a nossa evolução da nossa saúde? A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças e contribui para a formação física e psicológica, além de desenvolver e melhorar tais formações locomotoras do corpo humano. Então aqui na questão 3 tem uma das maiores importâncias do esporte para a evolução do nosso corpo, né? Que é a contribuição da formação que melhora a formação física, melhora a formação psicológica e principalmente a locomoção, né? Questão 4. O que é esporte inclusivo? O que é esporte inclusivo? Tem como características favorecer a qualquer tipo de pessoa, não importando ser sua raça, religião, idade, orientação sexual ou gênero. Um exemplo são as aulas de educação física no cotidiano das escolas. Em todos jogam contra todos, né? Tem outro tipo de atividade de educação física, que é na sala de aula, que estuda sobre as modalidades esportivas, como eu falei, a importância do esporte para a nossa saúde, para a nossa evolução, né? Isso é muito importante na adolescência, de a gente desenvolver mais a nossa locomoção, né? Então, o esporte é isso, né? Mas a grande importância no esporte, principalmente, está, né, o desenvolvimento assim, de atividades na sala de aula, de entender quais são as partes do corpo, né, que desenvolve, principalmente, né, entre outras coisas sobre isso. Outra referência que está no esporte é com o lazer, né? O lazer é muito importante em nossa vida, quando a gente trabalha, quando a gente vai fazer uma coisa que necessita da gente fazer, mas a gente tem que ter o lazer, tem que ter aquela calma, né? Tem que ter aquele momento relaxante em nossa vida. O lazer. O lazer é algo indispensável da vida de qualquer ser humano. Quando um homem ou mulher envolve-se em atividades desse tipo, a sensação resultante é de conforto, a realização e liberdade. O lazer é um tempo livre de que dispõe uma pessoa. Trata-se dos momentos em que não se trabalha, ou pelo menos não se de forma obrigatória. Pode-se definir o lazer como um tempo recreativo que um indivíduo pode organizar e usar da forma em que bem lhes apetecer. O lazer não se inclui as obrigações laborais, mas também o tempo despendido para satisfazer as necessidades básicas,
como comer ou dormir. O lazer, por conseguinte, aparece fora do horário laboral ou no período de férias. É importante dar-lhes algum sentido, por exemplo, através da prática de algum desporto, de alguma leitura, dando um passeio ou indo à praia. Caso ao contrário, é provável que este tempo livre acabe por se tornar aborrecido. Outra característica do lazer é que ele contribui para o desenvolvimento social do ser humano, contribuindo para o desenvolvimento de amizades e também de confiança em si mesmo. Por meio do lazer, o indivíduo consegue desfrutar as suas experiências novas e também melhorar a sua saúde, já que os momentos de diversão, de estimular ou liberação do hormônio chamado endorfina. A endorfina que ajuda a diminuir o estresse. As atividades que põem o momento de lazer podem tanto ser feitas em casa ou em locais ao ar livre, ou em estabelecimentos fechados, como um cinema. O importante é que o local proporcione a você o relaxamento e o conforto naquela hora. Então, isso é o lazer, que é muito referente com a atividade física, com o esporte em nossa vida. Mas o lazer tem aquela hora que a gente tem que relaxar, a gente tem que manter a calma, não ter estresse, e isso estimula a gente sente um momento agradável, a gente sente muito tranquilo naquela hora. E com isso a gente libera um hormônio chamado endorfina, né, que a gente fica bem relaxante, esquecendo todo o trabalho que fez e liberando a endorfina, né, em nosso corpo, que a gente quer de todos os estresses, de toda a raiva que está acontecendo em nosso convívio de família ou de relacionamentos pessoais e conjugais. E com o lazer a gente fica mais tranquilo, né? Quando vai jogar um futebol, ou sair com os amigos, de ir ao cinema, de ir para a igreja, de ficar relaxado, de ficar confortado na presença do Senhor. Outra referência também de sair com os amigos. Mas nesse momento, né, de pandemia, isso é muito diferente, né? Porque muitas pessoas quebram a regra de ir para a praia, de ir em piscina, mas isso não pode agora no momento por causa da pandemia. Só algumas pessoas que têm em casa isso, né? Mas a gente tem que manter o controle do lazer, mas sempre ficar em casa, né? Sempre não se estressando com as coisas que estão acontecendo, né? Diante da leitura acima, cujo tema é lazer. Primeiro, o que é lazer? O lazer é algo indispensável na vida de qualquer ser humano. Quando homem ou mulher envolve-se em atividades desse tipo, a sensação resultante é conforto em realização, em liberdade, ter aquela liberdade de conforto, ter aquela liberdade de tranquilidade em sua casa, né, ou na fazenda, no sítio, ter aquela liberdade, aquela tranquilidade, né? Questão 2. Quem pode praticar o lazer? Quem pode praticar o lazer? Todos nós, mas simplesmente as pessoas que estão de folga no final de semana, que praticam o lazer para sair ir em um determinado local que a pessoa gosta de ir em sua folga ou férias. Aqui está uma referência. Quem pode praticar o lazer? Tem outra referência sobre isso, porque muitas pessoas perdem a hora para ir para o serviço, muitas pessoas perdem a hora de ir para a escola, de ir para uma coisa que é importante, né?
E às vezes algumas pessoas faltam, né, por estar dormindo, por estar dormindo mais tarde. Então, quem pode praticar o lazer é as pessoas que dão valor ao trabalho que ela tem, que dão valor às coisas, que tem responsabilidade. Aí essa pessoa pode ficar tranquila, né? Ter aquela mentalidade, ter aquela locomoção que ela fez, né? E descansar, né? Como por exemplo, o lazer estava muito na vida de Albert Einstein, um dos maiores físicos e filósofos. Ele dormia 10 horas por dia, como eu falei no vídeo para vocês. Então ele ficava no lazer extremo, porque ele era, né, como matemático, né? Ele desenvolvia os seus raciocínios em sua mente. Agora, as pessoas que não trabalham, perdem a hora no serviço, perdem a hora naquela coisa que ela tem que fazer e tem que estar lá naquele momento certo, e a pessoa falta. Então, essa pessoa não pode praticar o lazer, né, naquele momento. Ela tem que ter a responsabilidade, acordar na hora certa, de fazer as coisas tranquilamente, né, para a pessoa não passar raiva. Questão 3. O lazer ocorre somente ao ar livre? Bom, definitivamente não. Não acontece só no momento livre, daquele ar livre, como por exemplo no sítio, na fazenda, né, ou em sua casa também. O lazer não só ocorre somente ao ar livre, mas também em locais que você vai, que tem a sua prazerosidade, que você tem o seu conforto, como por exemplo, você vai sair com seus amigos para tomar um sorvete, é um lazer que você tem, é um conforto que você está ingerindo. De você fazer um trabalho na escola de tarde, né? De fazer alguma coisa diferente, né? Porque o lazer não é somente ao ar livre, aquele momento de tranquilidade, assim, de ver, de sentir aquele vento bater em nosso peito, bater em nossa cara, mas também o momento de lazer tem outra referência que é isso, né? De festejar, de ir pra festa, de jogar videogame, jogar jogo com os amigos. Então esse é outro tipo de lazer que ocorre em nosso convívio. Questão 4. Qual a importância do lazer na vida do ser humano? Qual a importância do lazer em nossa vida, em nossa saúde? O lazer contribui para o desenvolvimento social do ser humano, contribuindo para o desenvolvimento de amizades, entendendo também a confiança em si mesmo, né? Então, essa é a importância do lazer em nossa vida, de ter a confiança em nós mesmos, de ter a perspectiva, de ter as suas visões daquilo que você vai fazer na semana, né? Isso que é a importância do lazer no ser humano, de a pessoa parar, pensar, raciocinar aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela vai se interagir no seu trabalho, interagir nos seus estudos. Então a pessoa tem que ter aquele lazer na sua vida. E isso desenvolve a confiança em si mesmo e libera a endorfina, que tira todo o estresse, porque uma pessoa capacitada, uma pessoa que, por exemplo, vai sentar na rede, né, vai deitar na rede, vai se tranquilizar, vai pensar o que ela vai fazer amanhã, né, o que ela vai fazer durante todos os dias. Então a pessoa tem aquela mentalidade, aquela confiança em si mesmo. Isso que a gente tem que ter, de liberar a endorfina, de pensar em si mesmo naquela hora, de tirar todo o estresse, se acalmar, ficar relaxado, respirar bem fundo e pensar o que a gente vai fazer. Porque de fazer na loucura, na loucura, não vai dar tudo errado. Então, tenha calma, não fique estressado com as coisas. Eu sei que isso faz parte, mas tem que ter aquele momento de lazer para pensar naquilo que vai fazer, não pensar
aquilo que você vai agir de forma definitiva na vida. Questão 5. Discorra a respeito de uma das suas atividades do lazer praticado por mim. Bom, eu fico aqui em casa tem um pé de banana, lá eu fico ensaiando bateria, né? Eu fico pensando naquilo que eu vou fazer, então eu tenho uma grande importância, porque quando eu era criança eu era muito estressado, era na loucura total. Saía pra lá, pra cá, naquele sol quente, pra jogar bola, pra ir pra escola, pra jogar bola. Então, com o tempo a gente vai se amadurecendo, cada um de nós, né? Então a gente tem que praticar o lazer na nossa vida. Tem rede aqui em casa, às vezes eu fico dormindo na rede, né? Pensando naquilo que eu vou fazer de tarde. Ah, será que eu vou jogar bola de tarde aqui em casa? Ou eu vou ler aquele livro? Então a gente tem que pensar aquilo que a gente vai fazer. Não se estressar, não fazer de uma vez tudo. Porque se fazer de uma vez tudo, vai perder seu tempo. E você vai passar em branco. Por quê? Aquilo que você entendeu. Aí depois vai fazer outra coisa, depois vai fazer outra coisa. Vai embolando a cabeça. Então, aquilo não vai virar em nada. Isso que a gente tem que fazer, né? De ter aquele tempo privilegiado, de pensar, de raciocinar. Por exemplo, às vezes eu estudo alguns estudos de algumas matérias durante o final de semana. No ano passado eu estudava pelas provas, né? Todos os dias era uma semana de prova. Então eu tive que interagir comigo mesmo, de ter aquela responsabilidade em mim mesmo, de não ficar estressado por ser uma prova difícil de matemática, por ser uma prova difícil de português. Mas quando você tem aquele lazer de tirar o estresse, de se acalmar, de ler em seu pensamento, você fica, tipo assim, mais privilegiado naquela prova. Você fica mais tempo naquela prova, você fica mais calma, né? Por exemplo, quando eu fiz uma prova de inglês no ano passado, meu coração estava batendo por 1000 por hora. Às vezes o coração da gente bate muito. Quando a gente vai pregar uma palavra na igreja, a gente fica com um friozinho na barriga quando a gente vai cantar, quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, quando a gente vai numa lanchonete, num restaurante, bate aquele friozinho na barriga. Mas tira aquele estresse na hora. Como Jesus estava ensinando os seus discípulos na multidão, perto das montanhas, ele falou: quando você sente aquele entusiasmo de congelamento, aquele resfriamento na barriga, quando você vai explicar para alguém. Então, ele disse que a gente tem que passar por essa coisa e quebrar o gelo que está na nossa barriga. Então, você tem que passar pelo medo, não ter medo do medo. Você não pode ter medo do medo, porque às vezes a gente faz cagada, né? Mas a gente tem que passar pelo medo. Isso que a gente tem que fazer. Tem outra explicação que no lazer, que é de Marcelino, que ele é um escritor e autor. O conceito apresentado por Marcelino aponta a cultura como um elemento central na discussão do lazer. No entanto, o autor afirma que é preciso romper com a compreensão restrita que se tem da cultura relacionada principalmente às artes e espetáculos e ao volume de conhecimentos adquiridos pelos sujeitos. Marcelino, ele publicou em 1997, ele apresenta ainda 4 pontos que devem ser considerados para a caracterização do lazer em nossa vida. O primeiro ponto caracterizado por ele é: o lazer é a cultura vivenciada, que vivencia o tempo disponível que a gente tem, das obrigações
profissionais, escolares, familiares e sociais, combinando os aspectos tempo e atitude que a gente faz. O segundo ponto que o lazer é o fenômeno gerado historicamente do qual emergem valores historiadores e questionadores da sociedade como um todo, sobre o qual são exercidas influências da estrutura social vigente. O terceiro ponto é que o lazer é um tempo privilegiado, aquele tempo que a gente fica privilegiado de pensar, de raciocinar, de interagir com nós mesmos, para a vivência de valores que contribuem para a mudança de ordem moral e cultural. E o quarto ponto, que o lazer é o portador de um duplo aspecto educativo, veiculado e o objetivo de educação. Então, é esses 4 pontos que Marcelino, o autor e escritor e compositor, que fala que o lazer tem esses 4 pontos evidenciados em nossa vida, que é os mais importantes, que exemplifica. Marcelino, conforme a citação acima, explique e identifique a importância do lazer tanto para as características emocionais quanto uma prática de refúgio do dia a dia, direcionada para as práticas corporais. Como, por exemplo, você vai uma lagoa, né? Você coloca a sua rede lá, fica de boa. Por exemplo, aí passa uma mulher bonitona lá, perto da sua idade. Aí o coração vai bater 1000 por hora. Aí você fica resfriado, assim, meu Deus, se é mulher bonita, cara. Você tem que se acalmar naquela hora H. Porque se você fazer loucura, de ficar daquele jeito, e amanhã olhar pra você, e você ficar daquele jeito, não vai dar nada certo. Então você tem que se acalmar, deixar a mulher tranquila, né? Porque a mulher gosta de um homem assim, maduro, sério. Se você chegar nela indo, ai, tudo bem, tudo bem, como você tá? Não é desse jeito. Você tem que ser calmo, entendeu? Tem que ser mais priorizado aos conceitos que a mulher está naquele momento, para que você possa entrar no emocional do coração dela. Amém? Para a honra e glória do Santo Deus maravilhoso. Então foi isso que eu expliquei para vocês hoje sobre algumas atividades do ensino médio que eu estou estudando de educação física, que é sobre o esporte é a nossa vida. O esporte é a vida. Quem não gosta de esporte? Tem várias modalidades de esporte. E alguns gostam mais um dos outros. Mas eu gosto mais de futebol, de natação. E isso é colado também com o lazer. O esporte com o lazer. Esse que é o principal de tudo, né? Porque nós, seres humanos, a gente usa 10% do nosso cérebro. Imagina se a gente usássemos 100% do nosso cérebro. Imagina aí. Você tinha que ter aquela calma imensa, muito raciocínio privilegiado. Você ia mudar a sociedade. Mas isso tem que ser muitos estudos exemplificados para algum dia a gente usar a nossa mente muito mais do que a gente pensa. E isso alguma pessoa pode conseguir, mas ela tem que ser autocapacitada daquilo que ela vai pensar, daquilo que ela vai sentir, de acreditar em si mesma, de estar pensando, imaginando aquilo que você vai fazer. E isso você pode usar a sua mente muito mais ainda, ser recreativo, ter criatividade. Isso que a pessoa tem que ter. E tem alguns argumentos aqui da 1 até 5 sobre as atividades do lazer e 4 pontos que o autor, compositor Marcelino compôs em 1997. Os 4 pontos do lazer que vivencia
em nossa vida. Que é o primeiro ponto é sobre o tempo disponível. O segundo ponto, o lazer. Exemplificamente, é um fenômeno gerado historicamente do qual emergem valores questionados. Terceiro ponto, privilegia para a vivência de valores. Quarto ponto, que é o portador de um duplo aspecto educativo, veiculado a um objetivo educacional. Beleza? Para honra e glória do Santo Deus. Então, esses são os dois argumentos dessa atividade de educação física. Sobre os esportes colado com o lazer. Que algum atleta tem que ter em sua vida, em seu convívio. Todos os atletas têm que ter isso em seu convívio todos os dias. Amém? Para honra e glória do Santo Deus. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Amém? Deixe o like, comente alguma coisa se você optou de alguma referência sobre essa atividade. Comente alguns argumentos se vocês quiserem. Para honra e glória do Santo Deus.